Ok, começou a gravação. Ok. Então, ontem a gente viu, né, esse teorema aqui, definição, a gente viu esse teorema, certo? Tá. E no finalzinho, queria explicar um pouco. A gente queria explicar o seguinte, tá? Se você denota os vetores de Rn como matrizes coluna, usando essa notação, tá? Podemos fazer o seguinte. Podemos definir, se você tem uma matriz de ordem M por N, então, podemos definir uma aplicação que vai de Rn, esse N tem a ver com esse N aqui, esse M tem a ver com esse aqui, dessa forma, tá? O que é chamada aplicação induzida. Essa aplicação sempre vai ser linear, e você pode provar, tá? Por exemplo, vamos colocar exemplos, tá? Isso vai ser muito útil, tá? Depois para vocês, tá? Ok, vamos falar da aplicação, como que a gente chamou? Aplicação induzida. A aplicação induzida por uma matriz. Então, exemplo. Ok. Digamos seja A, nossa matriz. Ok. Uma matriz. Ok. De ordem M por N. Vamos colocar 3 por 2, tá? Vamos colocar numerinhos. 1, 2, menos 1. Aqui, 2, 3, 5. Ok. Então, para essa matriz, podemos, né? Para A, nós temos a matriz, a transformação linear induzida. Essa matriz aqui é de ordem. Qual é a ordem dessa matriz? Isso todo mundo sabe, né? Tem 3 linhas, 2 colunas. Isso, muito bem. Esperto mesmo, tá? Daqui a pouco vem as perguntinhas para você ganhar ponto, tá? Então, para A, temos a. Temos. Opa, temos a aplicação induzida. Induzida, que a gente chama de. Nesse caso seria T, que vai de R onde, hein? Por notação matemática. T vai de R para onde? R também. Aqui, isso. Que numerinho eu coloco aqui? Qual numerinho que eu vou colocar? 2. 2. Perfeito. E aqui? E aqui? 3. Ótimo, tá? Vocês leram já a teoria. Parabéns, tá? Ok, parabéns, tá? Fica assim esperto mesmo, tá? A matriz ela tem 3 por 2. Então, você inverte, tá? Tem a aplicação induzida dessa maneira, tá? E sempre assim, tá? Qual seria a nossa aplicação nessa aí? Ok? Bom, qual seria a nossa aplicação? Bom, pelo que está escrito aqui, a aplicação induzida a gente chama T de A, vou colocar um A embaixo, é dessa forma, tá? T de A, V igual a V, né? Então, vou escrever. Então, vou escrever assim, T, agora é T de A. Mas a gente não coloca, mas aí, T de A. Né? Como vai ser essa função? T de A, V, ele pega um vetor, ok? Um vetor de R2, então nesse caso x, y, ok? E ele vai fazer assim, igual a nossa matriz, porque isso que está escrito aqui, a matriz vezes o vetor. A matriz, Ctrl C, Ctrl V, vezes o vetor.
o vetor xy, escrito como coluna, tá? Tá bom? Então, eu escrevo como coluna. Então, são duas linhas e uma coluna. Tá bom? Esse vetor aqui vai estar aqui. X, Y. Ok? Se você quiser, faça a conta. Calcule. Veja que vai dar. Vai dar isso. Vai dar um vetor, coluna, cuja primeira componente é isto. Tá? É isso. A segunda componente é isso. A terceira componente é essa. Ou, se você quiser escrever já como vetor, seria assim. X mais 2y, vírgula, 2x menos y, cadê? Menos y, vírgula, 3x mais 5y. Tá bom? Ok. Então, olha só, dada uma matriz qualquer, de qualquer ordem, tá? Você consegue sempre uma aplicação linear, tá? T, chamada aplicação induzida, T de AX, Y. Bem, a regra dele seria esse aqui, ok? Ele vai pegar elementos de R2, em R3. Em R3, veja, ok, tem uma, duas, três componentes, tá certo? Ok? No meio do caminho, olha, aqui está a definição. Essa é igual a essa. Ou no meio do caminho, usando a notação que está aqui como matriz, você pode achar essa. Você tem essa matriz, né? No meio do caminho tem uma matriz, tá? Ok? Bom, a notícia é o seguinte, tá? Deu para entender, né? Dado uma matriz, você consegue uma aplicação linear. Dado uma matriz, você consegue uma aplicação linear. Dada uma matriz, repito, você consegue uma aplicação linear, tá? E como é que essa aplicação? É dessa forma, tá? O 2 vem para cá, o 3 vem para cá. Trocado, tá? E você tem a aplicação linear. Tá? E tem uma observação que eu coloquei aqui. TA sempre é uma aplicação linear. Sempre é uma aplicação linear, tá? Sempre vai ser, tá? Essa resposta sempre vai ser linear, tá? Então, para provar, tá? Sabe como? Usando matrizes, tá? Ok? Eu não vou fazer isso agora, tá? Mas dá para ser provado isso, tá? Então, saiba que isso aqui sempre é linear, tá? Essa aplicação aqui sempre vai ser linear, tá? Deixa eu para você como exercício. Se dá tempo, a gente prova isso, tá? Ok? Bora. Ok, então, agora podemos fazer a pergunta ao contrário. Uhum. Digamos que eu tenho uma aplicação linear, né? Uhum. Vamos colocar uma aplicação qualquer, não precisa ser induzida, né? Podemos encontrar, presta atenção, podemos encontrar uma matriz, veja, digamos A, uhum, A, tal que, a pergunta vai ser ao contrário agora, tá? Como assim, ó, como ao contrário, né? Tal que T é uma aplicação induzida. Aplicação induzida por A. Isso. O que vocês acham, hein? Como é essa matriz A? Tá? Vamos fazer assim. Onde, digamos, t de x, y, digamos que eu conheço quanto é t de x, y, ok? Digamos que seja assim. Deixa eu colocar aqui. Ok. Alguma regra parecida com essa. Vou colocar aqui, sei lá, mais. Aqui vou colocar somente x. Aqui vou colocar menos. Isso. E aqui vou colocar menos. Tá. Uhum.
Ótimo. Bom, presta atenção aqui o que eu vou perguntar agora, tá? Veja, aqui em cima, a gente disse que, dando uma matriz, eu posso encontrar o que se chama aplicação induzida, tá? Que é uma aplicação linear, certo? Veja, agora, na pergunta seguinte, do exemplo que estamos fazendo, eu estou perguntando ao contrário, tá? Dada a nossa aplicação linear, tá? Digamos que você já tem isso. Você pode encontrar a matriz que deu origem a isso, né? Veja, percebam uma coisa aqui, 1, 2, 1, 2. Esse 1 e 2, esse 1 e 2, são esses números aqui, 1 e 2. 2 menos 1, 2 menos 1. Aqui estão 2 menos 1. 3, 5. 3, 5 estão aqui, tá? Então, se eu tivesse uma aplicação linear, que nesse caso foi assim, eu posso voltar, entre aspas, posso saber quem foi a matriz, qual foi a matriz que deu origem a essa transformação, tá? Então, isso que está sendo perguntado aqui, tá? Ok? Agora sim, vamos perguntar, tá bom? Vamos perguntar. Então, vamos ver se você entendeu. Eu tenho agora, não tenho uma matriz, eu tenho a transformação linear. Mas eu posso encontrar uma matriz tal que essa aplicação, essa transformação, seja uma aplicação induzida por essa matriz A. Quem seria A? Vou colocar, primeira coisa. Me responda, qual seria a ordem dessa matriz? Oh, alguém já está esperto. Tá, ok. Qual seria a ordem dessa matriz? Qual seria a ordem dessa matriz? A ordem dessa matriz. 3 por 2. Ficaram espertos. Gostei mesmo. 3 por 2. Aqui vou 3 por 2. A resposta é 3 por 2, tá? Isso, então vou colocar 3 por 2. Ok. 3 linhas, 2 colunas. Agora sim, já vem a pergunta que eu vou fazer. Quais são os números que entram aqui? Vai, responde. Pontinho. 1 e 2, 1 e 2. Os três primeiros. Ok. 1, 2, 1, 2. 1 e menos 2. 1 e menos 2. Isso, 1 e menos 2. 1 e menos 2, Gabriela Salles. Gabriel Fernandes, 1 e menos 2. Carolines, errou no sinal, né? Tá. E Letícia, 1 e menos 2. Tá bom? Os três primeiros, tá bom? Senão todo mundo vai ganhar. Eu vou fazer a pergunta para o segundo, tá? Para a segunda linha, tá? Quando diga já, vocês vão lançar, tá? 1 menos 2, 1 menos 2. Então, Gabriela, Gabriel e Letícia. Ganharam esse pontinho. Um pontinho, tá? Esse tá fácil, né? Ok. Então, 1 e menos 2. Acho que foi fácil, né? Então, agora sim, vamos perguntar para esse aqui. Que números vem aqui? Poxa, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vai ser difícil. Alguém já tinha respondido antes, né? Então, com a gente bonzinho, opa. 2, 1. 2, 1, tá? 2, 1, 2, 1. Na segunda linha, 2, 1, tá bom? 2, 1. O que eu faço agora? Tem um monte de pessoas que responderam ao mesmo tempo. 2, 1, 2, 1, hein? O que eu faço? Alguma sugestão? Para todos que responderam 2, 1, um ponto, tá bom? Para todo mundo que respondeu 2, 1, ponto, tá bom? Para todo mundo que respondeu 2, 1, ponto, tá bom? Que não escreveu não tem ponto. Tá bom? Vai anotar no seu pontinho, tá? Ok, bora. E aqui, escreva aí. Quanto é? 1 menos 5. Foi fácil? Tá, de novo, ponto para todo mundo. Agora sim, vou me calmar com os pontinhos, tá? Olha, presta atenção no que eu vou falar, tá? Presta atenção agora no que eu vou falar. Se concentra aqui, tá? O seguinte. Na matéria, a gente vai ver sempre isso, tá? A toda matriz, você vai conseguir associar uma aplicação linear. E a toda aplicação linear, você vai associar uma matriz. Tá? A toda matriz, uma transformação linear. A toda transformação linear, uma matriz. Tá? Sempre vai ser possível. Tá? Essa matriz que a gente está encontrando aqui, vai ter um nome depois. Vai ter um nome depois, tá?
Lembre que a gente tinha feito há muito tempo atrás, nas aulas passadas, encontre a matriz de mudança de base. Lembra disso? Lembra disso, tá? Então, nessa matéria, nessa parte da disciplina aqui agora, nós vamos encontrar a matriz associada a uma transformação linear. E vai depender muito das bases que você vai tomar, né, porque vai depender muito da base que você vai ter aqui, R2 e em R3, tá? Vai depender muito, tá bom? Se aqui você considera a base canônica e se você considera a base canônica, essa matriz que você encontrou, tá? Se aqui for base canônica, isso vamos ver depois, bem no final do capítulo, desse capítulo. Se aqui você tiver base canônica, aqui você tiver base canônica, essa vai ser a matriz de T nas bases canônicas de R2 e R3, tá? Isso que nós vamos ver mais no futuro, tá? Mas já adiantando, nós temos como sempre, né? Dá para visualizar, dada uma transformação, uma matriz, tá bom? Ótimo, vamos prosseguir, tá? Parabéns, tá? Você está de prova, parabéns, tá? Isso aí, tem que ler com antecedência e você vai respondendo, ok? Agora vem uma parte simples, tá? Chama-se núcleo é imagem de uma transformação linear, tá? Duas coisinhas interessantes, tá? Esses dois conjuntos, o núcleo, vou antecipando, é o núcleo, é um subespaço vetorial. A imagem vai ser um subespaço vetorial, tá? Isso eu vou provar, tá? E qual a definição de núcleo? Veja, seja T, diz, né? Aqui está V. Deixa eu fazer um desenho aqui, talvez, seria bom. Uhum, aqui vamos ver se funciona o nosso. Ok. Ok. Então você tem. Aqui está um conjunto. E aqui está outro. Aqui está V. Aqui está W. O núcleo, não esqueça, tá? O núcleo sempre está aqui dentro, tá? Sempre está no domínio. O núcleo sempre está no domínio. E o que tem? São elementos que estão aqui, tem um conjuntinho aqui dentro, tá? Eu estou desenhando com cara de redondinho, mas em geral, como é subespaço vetorial, sempre tem cara de pontinho, uma linha, um plano ou alguma coisa parecida com isso. É um subespaço vetorial. A gente vai provar isso, né? Vou mostrar isso daqui a pouco. Mas qual é a propriedade dele? Lembre, em W você tem sempre o elemento neutro, tá? Aqui tem o elemento neutro de W, tá? Aqui tem o elemento neutro de W. Não consigo desenhar, tá? Com o mouse, tá? Em W você tem um elemento neutro, tá? Todos os elementos do núcleo vão para o elemento neutro, tá? Isso que diz aqui. Eu vou fazer com exemplo, não se preocupe, tá? Ok? Essa é a definição do núcleo. Eu vou fazer exemplos agora, tá? Ok? Ok, opa. Aqui é a afirmação que eu falei, né? O núcleo é um subespaço vetorial de V, tá? Isso aí está sendo provado, tá? Na apostila, tá? Na apostila, se você ver, é um probleminha que você pode e deve provar, tá? Prove que o núcleo é um subespaço vetorial, tá bom? Outra coisa. Aqui também. Agora definimos a imagem. A imagem, na verdade, a imagem da aplicação linear, tá? A imagem da aplicação linear. Deixa eu apagar aqui. A imagem é também outro conjunto. De novo. Eu vou fazer meu desenho de novo. Cadê? Vermelhinho. Tá? Aqui está, digamos, V. Opa. Aqui, digamos, está W. Eu tenho a minha função T. Tá? E baguncei tudo. Aí. Tá? Então, o que é a imagem? A imagem é um subconjunto de W, tá? Então, a imagem está por aqui. Que coisa doida, né? A tecnologia ajuda, mas também atrapalha. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Bom. Deixa para lá. Tá bom? Eu queria dizer o seguinte, tá? Que... não deixa. Eu queria dizer que aqui, com o mauzinho mesmo, tá? Aí está. Aqui está a nossa imagem, tá? Olha, a imagem está aqui em W, no contradomínio, sempre, tá? Ok? Ok.
E como que o contradomínio, a imagem? São elementos formados pelas imagens que estão em W, né? Onde V está no domínio. Tá bom? Ok. E outra observação aqui agora, né? A observação é a seguinte, que a imagem é sempre um subespaço vetorial. Tá bom? Nunca esqueça disso, tá bom? A imagem é sempre um subespaço vetorial. Bom, para que vai servir, tá? Você deve ter escutado essas frases aqui. Ah, uma função é injetora. O que é função injetora? Bom, você teria que voltar na escolinha, tá? E tem outra palavra chamada sobreinjetora. O que significa, professor, injetora e sobreinjetora? Bom, aqui está a definição, tá? Aqui está a nossa definição. Uma função injetora, se pega dois elementos, duas imagens iguais, então implica que os elementos considerados e V são iguais. Traduzindo, isso aqui fica feio se você não dá um exemplo. Então, vou colocar um exemplo aí, tá? Com desenhinhos, quando você estava na escola, né? Quando você estava na escola, talvez o professor fazia assim, talvez ele fazia assim. Ah, desenhava. Olha, uma bolinha. Oh, desculpa, aqui não dá para fazer bolinhas. Agora outra bolinha. Vou desenhar conjuntos, né? Conjuntos. Aqui outra bolinha. Ok? Então, vou desenhar aqui um pontinho. Aqui outro pontinho. Eu quero dizer com a minha caneta só, que aqui está me atrapalhando. Ah, deixa para lá. Então, o que é uma função injetora, né? Uma função injetora, vou colocar aqui laranjinha, aqui outro laranjinha. Tá, ok. Agora uma setinha, vou colocar uma seta de cor azul. Uma função injetora, sim, para cada elemento você associa um único elemento. Por exemplo, isso aqui. Tá? Não precisa ser todos os elementos que estão aqui ser associados a um elemento, tá? Se eu colocasse, digamos aqui tem outro elemento e associa o mesmo elemento, isso não pode, tá? Se você tem uma casa desse, se dois elementos do domínio vão para um elemento no contradomínio, então não é injetor. Então, não pode, tá? Injetora tem uma cara dessa, tá bom? Tem que ser assim. Assim, tá? E sobreeditora? Bom, sobreeditora é parecido, ok? Sobreeditor simplesmente significa o quê? Deixa eu colocar aqui outro desenho. Aqui. Aí, digamos que você tem um elemento aqui, outro elemento aqui, outro elemento aqui. E digamos, opa, que você tem outro elemento aqui, ó. Ó. Aqui, aqui, aqui. E digamos aqui, ok. Então, vamos fazer nossas setinhas. Cor, de que cor? Verdinho, tá bom. Então, para que seja sobreeditora, todos os elementos do contradomínio devem ser imagens de algum. Esse aqui não seria sobreeditora, seria ainda injetora. Vamos fazer de passo, aproveitar aqui. Oh, desculpa. Aqui não é sobreeditora, porque esse elemento ainda não está sendo imagem de algum. Então, vou colocar de propósito assim. Agora sim. Agora é sobreeditora. Ah, pode ter mais de um. Esse aqui, esse pontinho tem duas pré-imagens. Tem problema não, tá? Desde que todos os elementos aqui estejam ocupados, tá? Então, seria uma função sobreeditor, tá? Essa é a definição, tá? Bom, na prática, a gente mexe isso fazendo contas com o núcleo e como se chama? A imagem, tá? Daqui a pouco a gente faz isso. Só um pouquinho. Ok, tomara que não esteja com coronavírus. Bora. Então, essa é a nossa definição, tá?
Essa é a definição, tá? Se você quer provar as coisas usando a definição, complica um pouco. Mas, usando, para o nosso caso, quando você tem, calcula núcleo e imagem, as coisas ficam mais simples, tá? Veja só. Aqui tem um teorema que diz o seguinte. Uma transformação vai ser injetora, uma transformação linear, tá? Não é qualquer coisa, tá? E como é o nosso caso, é injetora se somente se o núcleo é formado unicamente pelo elemento neutro, tá? Aqui deveria ter uma chavinha, tá? Eu esqueci a nossa chavinha, tá? Quer dizer, uma chavinha assim, né? Ah, tá, deixa pra lá. Aqui, senão vai dar errado aqui. Isso, uma chave. Isso. Deveria ter isso, tá? Então, se você quer saber se uma aplicação injetora, basta saber isso. Se o núcleo é formado unicamente pelo elemento neutro, tá? Isso dá para ser provado, tá? Tá bom? Outra propriedade importante aqui, que a gente vai fazer com exemplo, tá? A gente vai fazer com exemplo, tá? Antes de... Isso. Tá bom? Fazer exemplos até aqui, tá bom? Bora. Vamos fazer exemplos, tá? Ok. Então, vou abrir outra página, esse aqui. Vou chamar de aplicação induzida. E vou passar para vocês, tá? Naquela apostila, tá bom? Aplicação induzida. Ok. Pronto. Vamos fazer um novo. Ok. Vamos chamar de núcleo e imagem. Núcleo e imagem. Tá demais. Então vamos fazer exemplo de núcleo e imagem, tá bom? Ótimo. Vamos dar uma aplicação linear qualquer, tá? Ok? Que vai de R2. R2. Aliás, posso aproveitar e copiar e colar anterior, né? A gente pode ficar mais esperto. Vou copiar essa mesmo. Uhum. Opa. Então, uhum. seja T, tá? Ok? Encontre o núcleo e imagem, tá? Encontre o núcleo e imagem de T. Essas perguntas são clássicas, tá? Então, vai ter na prova. Com certeza, cai na prova, tá? Tá bom? Usar uma definição, tá? E outra coisa que a gente vai querer, tá? Encontre o núcleo de imagem. Essa vai ser a primeira pergunta. Outra pergunta que a gente vai querer, com certeza, é responder. T injetor. Opa. Injetor. Responder essa pergunta e tem que justificar, né? Tem que justificar. Cadê meu símbolo de interrogação? Ah, sumiu meu símbolo de interrogação aqui, tá? Essa é uma pergunta, tá bom? Ah, meu teclado. Aham, achei. Ok. 3. Ponto. T é subjetora. Aham, cadê? Aí está. Que mais? Que mais a gente pode saber, tá? Tá? Como um exemplo de aplicação disso aqui, tá bom? Aham. Esse corolário daqui a pouco eu te explico, tá bom? Então vamos fazer isso. Isso cai na prova, professor. Cai. Tá bom? Cai. Opa, olha. Bora, então, tá? Alguém sabe, já de cara, pode dizer se a aplicação é injetora ou não?
Alguém já sabe? Tem jeito de saber? Alguém sabe? Aham, substituindo os valores de x e y, alguém já está tendo uma ideia. Tem um jeitinho, tá? Você vai saber muitas vezes de cara, que a aplicação já não é injetora ou já não é sobre-injetora, tá? No final da aula, me reclame, eu tenho que resolver isso, tá? Se ninguém sabe, bom, a gente vai fazer agora, tá bom? Ótimo, vamos lá. Solução. Presta atenção, tá? Cai na prova, claro que cai na prova, tá? Solução. Como saber? As coordenadas são diferentes? Tá, vamos ver, tá? Vamos lá, vamos responder. Se isso coincide com a sua resposta, a gente dá um ponto para você, tá? Ok? Se você se corresponde com a sua resposta, tá? Se não, a gente espera, tá? Como encontrar o núcleo? O núcleo, imagem de T. Ok. Definição de núcleo. Vamos lá. Núcleo. Vamos lá. Cadê você? Definição de núcleo. Tá, alô. Isso. Núcleo. Ok. Núcleo. Oh. Tá bem aqui. Aí está. A gente usa essa notação quer do inglês, tá? Mas se você quer escrever em português NUC, dizendo núcleo, né? Nuke, né? Sei lá, eu não gosto porque não me acostumei, tá? Tá? Essa é a nossa definição, tá bom? Vou usar a definição. Então, para encontrar o núcleo e imagem, use a definição, tá? Vamos lá. Ok, vamos usar a definição, tá bom? Tudo isso aqui está feito, tá? Tudo isso aqui está feito na apostila, e também, onde que está feito? Nos problemas resolvidos, tá? Tem problema resolvido, está feito também lá, tá? Bora, então. Encontre o núcleo e imagem. Então, calculemos o núcleo. Primeira coisa, então, calculemos o núcleo. Bom, se tem erros de ortografia aqui, por favor, não me cobre muito por isso, tá? Então, definição. Núcleo de T. Tá? Então, aqui no ok. Vamos usar nossa definição bonitinha, para que você não tenha que símbolo matemático. Núcleo de T, ok? Definição. Abro chaves, fecho chaves já de antecedência. Aqui diz, professor, vamos lá, que são os V's que estão em V. Quer dizer, os elementos que estão em V no domínio. Ok? Presta atenção. Lembre, o núcleo sempre são elementos que estão no domínio. E como são os elementos que estão no domínio? Me responda. Os elementos do domínio são o quê? São pares ou são ternas ordenadas? São pares ordenados ou são ternas ordenadas? Como são? Pares. Ótimo. Então, vou escrever como pares, pois. Vamos lá. Pares ordenados. Ok. Escreva direitinho, tá? Copia e cola como está na apostila. Nesse caso, elementos que pertencem, significa pertence. Então, vou escrever pertence, ok, pertence. Seria muito bom que você tenha este programinha, tá? Então, se você tivesse este programa também, eu posso mandar para você o que eu digitei e você vai ver do jeito que eu estou fazendo aqui. Bom, mas isso não é problema também, não. Se você conseguir, eu te mando, tá bom? Aliás, você pode baixar também do link que eu mando para, né, onde coloco os vídeos, tá? Então, aqui está V que pertence a V. Traduzindo aqui seria XY que pertence a R2. Tá bom? O que mais? Tá o que? T de V. Então, T de... Não é V mais, né? XY, certo? X, vírgula Y. Tá certo? Ok. Ok. Igual. Ok. Igual. O quê?
que tem que escrever aqui? Que tem que escrever? Zero. Tá. É um zero, mas não é zero. Como assim não é zero? É o elemento neutro, tá? Elemento neutro do contradomínio. Isso, vetor nulo, essa é a palavra. Elemento neutro ou vetor nulo. Vetor nulo do contradomínio, tá? Olha, é isso que chamamos domínio, isso chamamos contradomínio. Então, o elemento neutro do contradomínio. Qual o elemento neutro do contradomínio? 0, 0. É isso? Tá certo? Não. Isso, 0, 0, 0. Tá? Porque R3 tem 3 componentes, tá? Se nas contas dão errado, depois, professor, por que não sai? Porque você não aplicou direito, só isso. Pronto. O que mais tem que fazer? Agora é só brincar com o que está aqui, tá? Eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, e vou aproveitar a anotação. Parar. Ok? Ok. Qual a definição de TXY? Qual a definição de TXY? Está escrito aqui, olha só. Tarará. Ok, então eu vou copiar e colar. Eu vou substituir. Feito? Desculpa, tá? Hoje está difícil. Ok, continuando. Então, veja. Então, o núcleo é formado por pares R2, tais que satisfazem essa relação. Tá? E o que eu tenho aqui? Obrigado, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema de equações, tá? Eu vou resolver esse sistema de equações. Vocês estão vendo o sistema de equações? Vocês enxergam o sistema de equações? Alguém não está enxergando o sistema de equações? Será que alguém não enxergou? Todo mundo enxergou o sistema de equações? Tem, né? Tem um sistema de equações, tá? Vou virar a janela aqui, estou muito fechado. Fechei por causa de barulho. Agora tenho que abrir por causa do ar. Bora. Tá bom. Então, tem um sisteminha, sim? Todo mundo viu o sistema? Qual é o sistema? Veja. X menos 2y. Copiar aqui. Certo? Igual a zero. A primeira componente, tá? E a segunda componente, olha. 2x mais y igual a zero também. E essa última, opa. Certo? Igual a zero também. Isso é um sistema, tá? Isso é um sistema. Quer dizer, tudo isso aqui pode ser substituído por isso, tá? Então, como é a primeira vez, eu vou fazer com calma e eu vou fazer isso, tá? Eu vou substituir, Ctrl C, calminha. Eu vou, aí tá bom, né? Ctrl V. Ao invés de ter isso, ao invés de ter isto, eu simplesmente vou colocar tudo que está aqui. Isto, Ctrl C, Ctrl V, vírgula, tá bom? Vou colocar isso, Ctrl V, vírgula, tá? Bem, então, isso que estava escrito aqui é equivalente a dizer que essa primeira componente tem que ser zero, essa segunda componente tem que ser zero, essa terceira componente tem que ser zero, tá bom? Agora tem que achar a solução, tá? Aqui tem o sistema, tá? Isso deu um sistema, tá? Será que esse sistema tem solução? Pergunta para vocês. Tem solução? Tem solução? Tem sim, né?
Já tinha falado para vocês, né? Esse tipo de sistema se chama sistema homogêneo. Por que homogêneo? Porque essa parte aqui, essa parte de 0, 0, 0, 0 aqui, quando tem zeros aqui, significa um sistema homogêneo. Sempre tem uma solução, pelo menos, tá? Tá. Mas queremos saber se tem uma única solução, tá? Ok? Vamos ver se tem uma única solução. Então, como você resolve isso? Faz escalonamento, tá? Ok? Eu vou fazer escalonamento, tá? Ok? Eu vou fazer os coeficientes. Aqui teria 1 menos 2, tá? É um sisteminha. 2, 1, 1, menos 5, tá bom? Aqui falta isso aqui. Vou acrescentar uma coluna que vai ter somente zerinhos, né? Estou colocando a matriz ampliada, tá? Vocês estão me entendendo, né? Ok? Estou querendo resolver o sistema usando matriz ampliada, tá bom? Aqui sempre vai ser zeros, tá? Bora, vou fazer escalonamento, que aqui é nosso programinha já faz rápido também. Deu isso. Tá bom? Quer dizer, tudo isso aqui é equivalente com isso. Tá bom? Ok. Pergunto daqui mesmo. Esse sistema tem solução? Já tinha perguntado, né? Sim, claro que sim. Qual o posto da matriz ampliada? 2. Posto da matriz coeficientes? 2. Certo? Tá certo. Então tem. E o número de incógnitas? Número de incógnitas? 2 também. Quer dizer, os três valores coincidem. Então tem solução única. Tem uma única solução. Certo? E qual seria essa solução? Então, o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz de coeficientes é igual ao número de incógnitas. Certo? Os três valorzinhos aqui são iguais e todos são iguais a 2. Aham. Eu já disse que esse sistema tinha pelo menos uma solução. Isso, Gabriela, tá? Ele tinha pelo menos uma solução. A solução era o 0, 0, tá? Agora digo, como os três aqui são iguais, esses três valores aqui são iguais, a solução é única. Então, a única solução é a única solução é x igual a zero, é y igual a zero. Aliás, você pode deduzir isso daqui, tá? Veja, isso dá 5y igual a zero. Y vale zero, tá? Y valendo zero faz com que x vale zero também, tá? Ou seja, zero também, tá? Ok? Tá bom? Usando o método da matriz, método de Gauss também, né? Ok? Y0, logo x igual a zero. Tá certo, tá certo. Tá bom? Que bom que você está entendendo o negócio aqui, tá? Ok. Tá? Portanto, repetindo aqui, o núcleo, Ctrl C, ok? Está sendo formado por pares de R2 que resolvem isto. E quais são todos os pares ordenados que resolvem isso? Somente tem um par. E qual par é esse, né? Ctrl V. Igual. Então, ele está formado por um único elemento. O par 0,0. Ótimo. Era isso que eu queria. Já sei. Já respondi. Já encontrei o núcleo. Pergunta aqui. Vamos lá. Vamos atrás. Aqui. Encontrei um núcleo. Tá? Já encontrei como aqui um núcleo. A cara do núcleo. Tá? Não quero obedecer. Então, já encontrei o núcleo. Aqui tinha um teorema, tá? Cadê o nosso teorema? Ah, tá. Dizer o seguinte, aplicando isso. Uma transformação linear é injetora se e somente o núcleo é zero. Perdão, o elemento neutro. Portanto, conclusão daqui, já posso ganhar uma coisa, tá?
o núcleo está sendo formado unicamente pelo elemento neutro, tá? Certo? Ok. Logo, já posso responder a outra pergunta, tá? Que eram três perguntas, certo? Cadê? T injetora, T sobre injetora. Veja, encontrei um núcleo, já encontrei um núcleo, tá? Já encontrei, tá? E com isso já posso responder essa pergunta aqui, tá? Ela é injetora. T é injetora. Sempre que um núcleo esteja formado unicamente pelo elemento neutro, então a nossa aplicação é injetora, tá bom? Tá bom? Outra coisa mais, tá? Uma observação, tá? Vou aproveitar, tá? Quando veja que o núcleo está sendo um subespaço vetorial. O núcleo é um subespaço vetorial, tá? Porque um conjunto formado unicamente pelo elemento neutro é um subespaço vetorial, tá? Você pode conferir isso, tá? Um pouquinho. Ok. Nesse caso, veja, ele é um subespaço vetorial. Qual a dimensão? Todo subespaço vetorial tem uma dimensão, tá? A dimensão do núcleo, essa é uma convenção, tá? Olha, convenção de se... Vamos colocar. Se eu tenho desse aqui, né? Se um conjunto está formado unicamente pelo elemento neutro, a dimensão desse conjunto, a gente vai dizer a dimensão dele é zero, tá bom? Não confunda dimensão, ok? Não confunda dimensão com o espaço vetorial, tá? O núcleo é formado pelo elemento neutro. A dimensão é um número, tá? Quando eu digo número, a dimensão, né? Lembra, a dimensão é o número de elementos que tem a base, tá? Só que é uma convenção aqui, tá? Aqui somente formado por um elemento neutro, pelo elemento neutro. Então, nós vamos convenir. Nossa convenção, aliás, isso não é minha, tá? É do livro mesmo, e todos os livros, tá? Álgebra Linear, tá? Quando o subespaço vetorial é formado unicamente pelo elemento neutro, a dimensão é zero, tá bom? Nesse caso, eu posso aproveitar o seguinte, tá? Assim, a dimensão, a dimensão, a dimensão do núcleo é zero, tá? Tá bom? Então, é isso, tá? Aliás, se a dimensão é zero, também o conjunto está formado unicamente pelo elemento neutro, tá? Ok? Então, isso também é bom, tá? É bom saber. Daqui a pouco a gente vamos ver a utilidade disso. Ok. Agora, pergunta número 2. Já foi resolvido, né? Não. Falta saber encontrar a imagem. Falta encontrar a imagem, tá? Encontremos agora a imagem. Antes de passar com a imagem, você entendeu como encontrar o núcleo? Alguém tem alguma dificuldade? Bom, eu acho que não, né? O que a gente faz para calcular a imagem, o núcleo? A gente aplicou a definição, tá? Aplicamos a definição, tá bom? E para calcular a imagem, professor, também mesma coisa, tá? Então, a imagem de T, ok? Opa. T, ok. Como calcular a imagem de T? Usa a definição, ok? Veja como é que é a nossa definição, tá? Definição, está em cima, aqui em cima, veja. Definição. Opa, pulei. Imagem, aqui está. Vamos centralizar aqui. Uma transformação linear, né, dada uma transformação linear, esse conjunto, que denotamos por imagem de T, é igual a T de V. Ok. Vou obedecer aqui, vou escrever T de V. Então, primeiro, chave fechando aqui, T de V. Peraí, não vou escrever V, porque os V são elementos de W. Perdão, o V são elementos de V. E V, o domínio. Tá bom? Quem é o nosso domínio aqui? Qual é o nosso domínio?
Qual é o domínio? Tá, depois eu respondo o que é dimensão, né? E a pergunta é Guilherme também. Qual o domínio? O domínio é R2. Portanto, o que eu tenho que escrever aí é para ordenar, tá? X, Y, tá? Tá ok? Então, são T de X e Y que estão no... Vamos lá. T de V que pertencem a W. Aqui W é contradomínio. Então, agora eu vou escrever aqui. Pertence. Cadê? Pertence? Pertence a R3, tá? E... Ó, não é não. Aqui. E esses carinhas aqui, esses aqui, Ctrl C, Ctrl V, estão no domínio. Essa é a definição, tá? Eu não estou fazendo nada demais. Opa. R2. Tá bom? Nessa sequência, tá bom? R2, isso. Tá bom? Daqui a pouco eu respondo por que é injetora, tá? Estou no embalo, vou encontrar a imagem, tá? Encontramos a imagem de T. Agora estamos calculando a imagem, tá? Primeiro encontramos núcleo. Porque o problema é pedir, encontre núcleo, encontre imagem. Responda se injetor e sobre injetor. Já respondi, já encontrei o núcleo. Agora vou encontrar a imagem, tá? Ok, continuando. Ok, só um pouquinho, mais um pouquinho. Hoje a gripe tá doida mesmo. Ótimo. Aham. Eu vou usar somente a definição. E você vai ver que a magia começa a aparecer aqui. Tará. Tá. Ok. Eu vou começar a substituir isso aqui. Tá bom? Tará, vou subir. Quem é T de XY? Estava na definição. Tá aqui. Copio e colo. Tá bom? Esse aqui tem R3, tá? Eu vou tirar esse aqui para que não me atrapalhe. Só para isso, tá? Só para que não me atrapalhe, tá bom? Isso aqui pode ser escrito de outra maneira. Que X e Y são números reais, tá? X, vírgula, Y são números reais. Mesma coisa, tá? São números reais. Bom, eu coloquei de propósito isso também, tá? Porque isso me ajuda, tá? Agora, deixa eu ver. Vou copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Ok. Ok? O que vou fazer aqui, eu copiei igualzinho, tá? O que você já viu, como anteriormente, um pequeno truque. Eu vou tirar as variáveis, vou deixar em evidência, entre aspas, deixar em evidência, tá? Tá? Eu vou fazer isso, vou deixar em evidência as letrinhas, tá? Não é bem deixar em evidência, mas é muito parecido com isso, tá? Então, eu vou ter. Quantas letras você vê aí? Quantas letras você está vendo? Quantas letras você tem? Duas letras, né? Então, vou deixar em evidência duas letrinhas, tá? Ah, desculpa. Bora. Então, você tem x vezes isso, mais y vezes, aham, agora sim. Estou deixando em evidência. Pergunta, vale um ponto, tá? Que numerinhos coloco aqui? Aqui vai ter uma terna. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Opa, os três primeiros. Ah! Tá bom, vamos ver. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Achei que queria escrever 1, 2, 1, né? 1, 2, 1. Nossa, vocês estão bem. Até Camila tem um ponto, tá bom? Tá bom? Todos que estão aqui, vão ganhar um ponto, tá? Ok. Bora. Vamos ver se 1, porque aqui tem X, 2, 1. Quer dizer, as primeiras letrinhas que acompanham X mesmo, numerinhos. 1, 2, 1. E aqui, não vale ponto, tá? Esse aqui, mas vale. Quanto é? Tá, menos 2,
1 menos 5. Tá bom? Isso aqui, a primeira parte, a segunda parte aqui, não mudou nada, tá? Só deixei em evidência, tá? São pequenas operações, tá? Ótimo. E se você vê agora isto, isso é a definição de espaço gerado. É a definição de espaço gerado. Oh. Deixa eu parar. Igual. Tá. Seria o espaço gerado por esses dois vetores, por esse e por esse. Tá bom? Então a gente usa a notação colchete, e a gente coloca esse vetor, Ctrl C, Ctrl V, vírgula, esse outro vetor aqui. Tá? Tá bom. Encontramos a imagem. Tá feito. Encontramos a imagem, tá? A imagem é formado não por dois vetores, tá? É um conjunto gerado por esses dois vetores, tá? Essa é a expressão dele. Aqui está. Essa é a expressão dele, tá? É um conjunto gerado por dois vetores, tá? Ok? Pediram isso, acabou, tá? Tá bom? Então, vamos responder a pergunta 2. Agora sim, né? Aqui me tinha perguntado por que é injetora. Bom, a pergunta 2 era para saber se a função era injetora, tá bom? Ok. A função injetora, sim. Por quê? Né? Como foi visto, o núcleo, cadê? O núcleo era formado unicamente pelo elemento negro, por isso era injetora, tá? Logo, T é injetora, tá? Se o núcleo é formado unicamente pelo elemento neutro, então é injetora. Acabou, tá? Tá? Já foi visto isso, tá? Por isso, tá? Porque tinha um teorema que dizia, se uma transformação, isso funciona com transformação linear, né? Se numa transformação linear o núcleo é formado unicamente pelo elemento neutro, tem injetor. Acabou, tá? Agora, pontinho, o 3. Opa. A imagem de T. Não, tem imagem não. A pergunta era se era sobre-injetora, tá? Se era sobre-injetora. Cadê a nossa pergunta? Pergunta se T é sobre-injetora. Bom, quando uma função era sobre-injetora? Veja, aqui está. Aqui está. Aqui está. Uma função é sobre-injetora se a imagem é igual ao contradomínio. 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 Vamos lá. Ok. A imagem aqui, tá bom lá. Como a imagem, Ctrl C, Ctrl V é igual a isso aqui. Pergunta: essa imagem é igual ao contradomínio? O que você acha? E quem é o contradomínio, tá? Quem é o contradomínio? O contradomínio, quem é? Quem é o contradomínio? Responde aí. Alguém sabe como é o contradomínio? R3. O contradomínio é R3. R3, tá? Como assim, professor? Como assim? Outros sabem, eu não. Não. De início a gente tinha falado isso bastante. Vamos lá, vou no início. Veja, dada a transformação linear, isso aqui chamamos domínio. O conjunto de onde passe. Isso aqui chamamos contradomínio, tá bom? Ok? Então, nós queríamos saber se a imagem é igual ao contradomínio. Cadê você? Não suma, não. Ok. Agora, tenho a imagem e tenho R3. Os dois são iguais? Pergunta. São iguais, sim ou não? São ou não? Esse R3 é igual a essa a imagem?
Como posso saber se são ou não são? Não, não são. Bom, por que não são? Bom, uma razão é a seguinte, tá? Uma razão para que a gente saiba que são diferentes. A imagem é gerada por dois vetores. E se você observa bem, a dimensão da imagem é quanto? Qual a dimensão da imagem? 2. Por que 2? Porque tem dois vetores que geram a imagem. Além disso, esses dois vetores que estão aqui, eles são LI. Então, eles formam uma base, tá? Então, vou escrever aqui. Como? E esses dois aqui, né? Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar. E esse aqui. São LI. Por que são LI? Uma razão para saber se são LI é que um não é múltiplo do outro, tá? Quando você tem dois vetores e um não é múltiplo do outro, então são LI. Eles não são, eles são LI, tá? Uhum. E esse aqui, vou escrever aqui, são LI, portanto formam uma base, tá? Então, vou escrever é uma base, né? Então, a base de escrever em chavinha. Uhum. Bom, por que é base? Eu justifiquei agora, né? Porque eles são LI, tá? E claro, aqui já está gerando, né? E esse aqui é uma base. Então, a dimensão da imagem de T, como todo mundo já bem respondeu, é 2. Qual a dimensão de R3? Qual a dimensão de R3? A dimensão de R3 é 3, né? Logo, a imagem de T, Ctrl V, não é igual. Não é igual. A gente escreve assim, não é igual a dimensão, ou perdão, não é igual a R3, tá? Por quê? Porque as dimensões deles são diferentes, tá? Opa, 3. Se a dimensão de T, por uma casualidade aí, por um acaso, tá? Fosse 3, se a imagem tivesse dimensão 3, aí sim, tá? Por quê? Se a dimensão de imagem fosse 3, e como a imagem está dentro de R3, então tem dois espaços, no mesmo espaço, né? Que tem a mesma dimensão. Então os dois são iguais. Isso eu tinha falado há muito tempo atrás, tá? Nesse caso não funciona, porque a imagem só tem dimensão 2, tá? A imagem só tem dimensão 2 em R3, tá? Isso significa também que a imagem, nesse caso, como se chama? É um plano, tá? Porque é gerado por dois vetores, tá? Dois vetores geram um plano. Um único vetor gera uma reta. Três vetores geram R3 ou alguma coisa parecida com R3, tá? Tá? Então, essa é a razão por que a imagem não é igual a R3. Tá? E como não é igual, T não é sobrejetora, tá? Sobrejetora. Ponto. Tá bom? Então você virou esperto agora, tá craque agora. Ok. Aqui. No caso, a imagem deve ser o conjunto de vetores que forma R3 para ser sobrejetora? Sim. Deve ser um conjunto. A imagem deve ser um conjunto de dimensão 3. Tá bom? Para que T seja sobrejetora, ele deveria ter isso, tá? Mas, como eu tinha falado no início da aula, tem eu digo uma coisa, tá? T, nesse problema, já respondimos tudo, né? Eu já de cara, eu podia saber que T não era sobrejetor. Já sabia, já. Como assim, professor? Como assim? Que magia é essa? E que tem um teoreminha, que vem depois disso aqui. Esse teorema que está aqui, o corolário, é importante, tá? Mas mais importante, talvez, é esse teorema aqui.
de todos os teoremas de álgebra linear, por favor, como sempre falo aqui em todas as minhas aulas, esse aqui você nunca vai esquecer, tá? Se você vai se formar e um dia vão dizer para você, você fez álgebra linear? Sim. Então, você lembra do teorema do núcleo da imagem? Lembro, tá? Porque o professor Enoch uma vez falou disso, tá? Esse aqui você não vai esquecer nunca. O que ele diz? Pegue uma transformação linear qualquer. Veja, sempre satisfaz o seguinte: a dimensão do núcleo somando com a dimensão da imagem, repito, a dimensão do núcleo somando com a dimensão da imagem, é sempre igual à dimensão do domínio. Domínio. Sempre. Isso nos dá umas fórmulas legais, tá? Por exemplo, para o nosso caso, eu tinha R2, R3, tá? Ok? Vamos fazer exemplos aqui, tá? Veja que o próximo assunto chama matriz de uma transformação linear. Então, eu acho que você vai fazer isso com o professor Messi. Você parece muito com como se chama? Mudança de base. Tá? Mas isso você vai ver depois. Agora vamos ver a aplicação do teorema do núcleo da imagem, tá? O seguinte. Exemplo. Veja. Para o nosso caso, né? Para o exemplo anterior, temos a dimensão. Opa! Quanto era a dimensão do núcleo? Quanto era a dimensão do núcleo? Quanto era a dimensão do núcleo? Zero. Né? Esse zero mais a dimensão da imagem. Cadê? Imagem. Imagem de T. Deve ser igual à dimensão de quem? Do domínio. Que nesse caso era R2, tá? Ok, vou colocar tudo em notação matemática. Aí está. Agora, vamos fazer o seguinte. Substituindo. Quanto vale isso? Zero. Ok, digamos que você não sabia a dimensão da imagem, tá? Você não sabia a dimensão de imagem. Digamos que você já sabia isso aqui. Dimensão de R2, você sabe. 2. Quanto tinha que ser a dimensão da imagem? Só resolvendo essa, graças a esse teorema do núcleo da imagem, você já sabe de cara como que é a dimensão da imagem. Tá? Certo? E outra coisa. Usando a mesma coisa. Ctrl+C, Ctrl+V. Você sabia isso? 2. Você sabe quanto vale isso? 2. Quanto é a dimensão do núcleo? 0. Veja que o teorema do núcleo de imagem te simplifica muito, tá? Se você calcula a dimensão do núcleo, ótimo, você já pode saber a dimensão da imagem. Se você calcula a dimensão da imagem, você já pode saber a dimensão do núcleo, tá? Ok. A dimensão do núcleo, outra coisa mais. A dimensão do núcleo, no máximo, algumas observações, tá? Veja que quanto é a dimensão do núcleo? No máximo, de qualquer problema, em qualquer problema, a dimensão do núcleo, né? Vamos colocar assim, T de V, né? Bom, aqui mesmo, no probleminha, então, só para que você se oriente mesmo. A dimensão do núcleo... A dimensão do núcleo, no máximo, é quanto? Pode ser quanto? Quanto é a dimensão? Poderia ser a dimensão. Não pode passar a dimensão do... Lembre, o núcleo sempre está no domínio. Sempre está no domínio, tá? Então, isso aqui vai ser sempre menor ou igual.
a quem? 2, perfeito, tá? Sempre vai ser menor ou igual que 2, tá? Sempre menor ou igual que 2, tá? Outra coisa mais. Esse 2, que esse aqui é a dimensão do domínio, tá? Isso sempre, isso é verdade sempre, tá? Dimensão do... Ai, não me deixa escrever. Bom, troquei aqui. Dimensão do domínio. Então, você já tem algumas coisas, tá? Outra coisa mais. A dimensão da imagem agora. Vou colocar aqui dimensão de imagem. Ctrl C. A dimensão da imagem. No máximo, vai ser quanto a dimensão da imagem? Hã? Sempre menor ou igual que 3, tá? Que é a dimensão, de novo, do contradomínio, tá? Com isso em mente, tá? Você consegue fazer isso, tá? Nossa observação final é o seguinte, tá? Vou escrever, vou melhor falar aqui. Se você vê que isso aqui é maior, estritamente isso aqui é maior que esse aqui, a função nunca vai ser sobrejetora. Nunca. Nunca, tá? Use o teorema do núcleo de imagem e você vai comprovar isso, tá? Tá bom? Se isso aqui, o contradomínio, tem dimensão maior que o domínio, então nunca é sobrejetório. Tá? Não importa. Terei que provar. Tem que provar agora. Tá? Daqui a pouco eu vou acabar, tá? Outra coisa. Se isso aqui for maior que esse aqui, ela nunca vai ser jetora, tá? Tudo é consequência do teorema do núcleo da imagem, tá? Tá? Essas coisas você pode provar também, tá? Cadê? Onde que eu escrevi? Tá bom? Tá. Então, isso aqui é mais para baixo. Bom, a nossa aula é isso, tá? Essa é a nossa aula de hoje. Tá? Na aula que vem, vocês vão falar de matriz de uma transformação linear, tá bom? Então, aqui está. Então, para quem quiser, eu vou disponibilizar isso aqui. Esse aqui eu vou chamar de núcleo imagem, né? Na pasta onde eu compartilho os vídeos gravados, tá? Tá lá, tá? Ok? Eu tenho dois tipos de arquivos, tá? Um arquivo se chama TEC, como está aqui nessa, tá? Se você tiver o mesmo programa que eu, ele vai abrir do jeito que estou fazendo aqui. Se não, eu simplesmente vou mandar um PDF para vocês, tá? E o PDF está lá, tá bom? Bom, sejam felizes. Então, muito obrigado. Então, a gente se vê semana que vem. E de qualquer forma, eu vou gravar minhas aulas, tá? Eu vou gravar as minhas aulas, tá? Naquele site, tá? Tá dando trabalho, tá? Porque eu tenho trabalho de corrigir prova e como tudo é novo, tá bom? Tá sendo um pouco difícil, tá? Mas vai dar certo, tá bom? A gente está se acostumando. Então, até a próxima seria comigo a segunda, tá? Leia com antecedência, tá? Ok? Leia com antecedência. Se alguma coisa não ficou claro, é só falar, tá? Obrigado a vocês, tá? Eu vou melhorar sim, tá? Eu vou fazer exercício. Estou muito dormindo tarde, talvez. Tá bom. Tudo de bom para vocês. Vou fechar aqui e depois eu mando a aula. Interrompendo.